fresadora Vecker. Aqui está a definição dela, uma VK 430, ou seja, 430 VP. Então vamos começar conhecendo um pouco as partes da fresadora. Aqui eu tenho a mesa, ela anda no sentido longitudinal, tá? Longitudinal. Como eu falei para vocês, né? A mesa ela vai mexer nos 3 eixos, né? Eu tenho aqui a mesa, eu tenho aqui o painel, onde eu tenho os eixos X, Y e Z. Aqui eu tenho o botão de liga, desliga. É uma fresadora que tem CNC também, tá, pessoal? O CNC é basicamente um computador que faz todo o controle da fresadora também, né? Eu posso colocar os códigos ali e ele vai fazer toda a parte de fresamento sozinho, ok? Liga, liga e desliga. Aqui vai ser para ligar quando estiver em rotação alta e aqui quando for para rotação baixa. Estarei explicando mais à frente. E aqui os 2 botões que faz subir e descer essa mesa no automático. Aqui vai subir ela e aqui vai descer. E aqui eu tenho o botão que faz o funcionamento para jogar refrigeração durante a usinagem. E aqui um botão de emergência. Então, para começar, vamos lá atrás onde liga a máquina. Aqui eu tenho o botão de liga e desliga dela. Aqui eu liguei. Vindo para cá, eu tenho o painel que eu falei. Aqui liga e desliga ele. Por exemplo, aqui está desligado. Apertou aqui, ele ligou. Eu tenho aqui os eixos X, Y e Z. Vou estar mostrando mais à frente. Então, voltando aqui, eu tenho a mesa. Em cima dessa mesa aqui, no caso, está montado um anel divisor. Aqui eu tenho uma ponta rotativa para quando eu quiser fazer, por exemplo, um sextavado ou um quadrado nessa peça, eu consigo fazer a divisão desses lados. Eu poderia ter aqui também montado uma morsa para prender peças primárias. Aqui eu tenho o eixo que vai fazer o movimento transversal. Então vocês viram, a mesa se movimenta pelo manete do lado, né, no eixo X, pelo manete da frente no eixo Z, para cima e para baixo. Nesse caso, como é CNC, é automático, e pelo eixo Y, o manete aqui da frente da máquina. Aqui eu tenho a alavanca que faz né? Porque como é a ferramenta que avança na peça, a peça precisa se mexer em cima dessa com essa mesa, né? Porque a peça vai estar fixa na mesa, para que a ferramenta possa desbastar essa peça, né? Movimento encaixou de subida e descida da minha mesa. Falando já nisso, o movimento da mesa, eu chamo ele de eixo X, quando ele vai no sentido longitudinal. Quando eu uso o movimento transversal, este aqui, eu defino ele como eixo Y. E subir e descer a mesa, eu defino ele como eixo Z. Vamos olhar um pouquinho aqui no painel. Por exemplo, se você estiver fazendo uma usinagem, eu quero zerar os 3 eixos. Ó. X, CLS, Y, CLS, Z, CLS. Então aqui eu tenho definição. Se eu estiver usinando uma peça no sentido longitudinal, você pode olhar que eu vou acionar essa mesa, aquele eixo X vai movimentar. Então você sabe... Ele consegue acompanhar, né, no movimento da mesa, no painel, o quanto que a mesa está mexendo no eixo X, né? Então, a gente... quantidade de material que você quer tirar. Então, aqui é o eixo X. E no eixo Y, eu vou avançar no sentido transversal. Agora vai movimentar o eixo Y. E aqui, subir e descendo, o eixo Z. Se eu quiser zerar, voltando mais uma vez, só apertar a letrinha. Boa noite, Claudio Honor. Agora que eu te vi aí, tudo bem? Correspondente, tinha a palavra CLS, que vai zerar o meu painel. Boa noite. As outras partes da máquina, eu tenho o motor. Se tiveres alguma pergunta aí durante a aula, pode perguntar, tá? Não precisa ficar acanhado. Aqui o sistema de mudança de velocidade. Tá tudo certo. Beleza, então. Aqui eu tenho a definição de velocidade alta ou baixa, tá? Que eu vou trabalhar conjugada com esse volante, e aqui eu vou definir as rotações. Aqui eu tenho o eixo árvore, aqui eu tenho
Por que ele tem diferentes rotações, tá, pessoal? Porque, a depender da peça, né, vocês viram, lembram da semana passada, né, no torno, por exemplo, para fazer um rosqueamento, né, eu não podia usar velocidades muito altas, né, e aqui também, para fazer alguns processos dentro do fresamento, a gente não pode ter altas velocidades, né, a gente tem que ter uma velocidade mais baixa. Para outras, aí pode ser uma velocidade alta. Corta a pinça, e aqui para mim prender uma fresa. Ah, o nome do processo é fresamento, porque o nome da ferramenta é fresa, tá? Só para... Eu tenho aqui a pinça. Então, se eu quiser prender uma fresa, por exemplo, de topo, que é essa fresa aqui, você vai encaixar a pinça aqui, ó, encaixou, ela tem que estar faceando, e encaixou a fresa, vem aqui, aperta manualmente, melhorar aqui o aperto, e vou apertar no aperto final. Aqui você encaixa essa chave, ó, e você vai apertar. Se tiver girando junto, você pode segurar aqui no freio manual, ó, manual, e vai te dar uma sustentação maior. Travou, você vem aqui, ó, e aperta o eixo. Então aqui também eu tenho um freio manual. Esse volante com essa conjugação é o automático se eu quiser fazer alguma usinagem com o eixo em movimento, o eixo árvore. Por exemplo, quando eu solto aqui... Só para lembrar vocês também, tá? Tanto no torno quanto na fresa, o eixo que se chama eixo árvore, né? Porque é o mesmo tipo de eixo que se usa, né? O eixo central, giratório e tal, então é o mesmo tipo de eixo. Eu faço com que eu tenho acionamento do eixo árvore. Então, se eu colocar aqui uma broca, eu consigo fazer furação em peças. Então, aqui eu tenho a alavanca para fazer o movimento de subida e descida através do manual. E aqui eu conseguiria fazer isso automaticamente. Então, aqui, quando você for fazer os sinais, tem que travar de novo, não pode movimentar. A parte de baixo. Então, esse é um dos problemas, entre aspas, tá? Entre essas máquinas que funcionam CNC e manual ao mesmo tempo, né? Você não pode esquecer de ficar travando ela, né? Para ela poder funcionar CNC, né? Então, ou ela funciona manual, ou ela funciona CNC. Acho aqui é a parte onde cai o cavaco, que é recolhida após o seu trabalho. Mais à frente aqui, podemos ver aqui, é a coluna da minha máquina. E essa parte aqui, que a mesa desliza transversalmente, é chamado de cela. Agora nós vamos estar falando sobre essas duas partes da máquina, tanto aqui quanto ali, que são o mecanismo que vai fazer o automático da minha operação. Aqui eu tenho o automático do eixo X, ou seja, da mesa, e aqui o automático do transversal. Na subida, eu não tenho automático, eu só aproximo, dou a profundidade. Se eu quiser aproximar, eu posso fazer isso aqui, ó. Apertei, subindo, a mesa está subindo, e aqui ela desce. Lembrando que é só para você aproximar uma operação. Você tem que dar a profundidade final na alavanca, e aí sim você tem um automático longitudinal e transversal. E como é que funciona isso aqui? Então, ó, você quer fazer funcionamento automático. Aqui você liga. Importante fechar aqui, ó, para a esquerda, para que a hora que você engatar automático, a mesa não parte. Então aqui eu vou definir, eu quero automático com a mesa avançando para a esquerda. Eu ponho para a esquerda, conforme eu for abrindo, ó, ela vai movimentar. Deixa eu aumentar. Então a importância... Ó, então esse controle de velocidade também pode ser dado aqui nessa alavanca, né? Velocidade de avanço dessa mesa no eixo X que a gente está vendo ali. Vou parar de você não deixar isso aqui ligado. Vamos dizer que a fresa esteja próxima a uma peça aqui, ó, e você vem aqui e engata a alavanca. Simplesmente ela vai pegar na peça e vai quebrar a ferramenta e vai danificar a sua operação. Então é sempre importante, antes de qualquer coisa, manter isso aqui fechado, ligar o automático e definir a
o deslocamento da mesa. Eu quero para um sentido, ó, a mesa voltou. Parei, jogo no meio, pro outro lado, o automático vai ser do lado contrário. Aqui você vai definir a velocidade de avanço. Parou, desligou. Aqui está parado, agora só manualmente. E aqui eu tenho o automático do transversal, mesma coisa. Verifique se está, ó, fechado para a esquerda, liga, direciona para que lado você quer o automático, e aqui você vai abrindo ela gradativamente. Está para um lado, parou, joguei para baixo, ela vai inverter o lado de posicionamento da mesa. Fechou, desligou e joga no posicionamento inicial, ou seja, está neutro. Agora eu vou estar demonstrando como é que funciona a parte de rotação. Então, por exemplo, eu tenho aqui à frente, podemos ver aqui, o lado da rotação baixa e o lado da rotação alta. A baixa varia de 80 a 500 RPM, a de alta de 700 a 3.800. Então você definiu, vamos dizer assim, o lado. Você fez um cálculo, achou aqui, por exemplo, 140 RPM no seu cálculo. Então ele está do lado de cá, então ele está na baixa. O lado aqui não vai importar para a gente agora. Então a primeira coisa que eu tenho que saber é colocar... Eu consigo selecionar também, né, se eu quero rotação baixa ou alta, e também consigo selecionar essas faixas de rotação também. Tá? Do lado de lá, eu defini... E obviamente isso vai variar de acordo, né, com o tipo de processo, com o tipo de ferramenta que eu estou usando, tudo isso. A rotação baixa. Então, vou vir aqui. Ó. De maneira geral, pessoal, rotação baixa para coisas mais precisas, tá? E rotação alta para coisas que não tem tanta precisão. Desse lado aqui, eu vou definir o lado. Já está na baixa, ó. Se tivesse aqui, por exemplo, ó, eu ia apertar essa alavanca para dentro e puxar até ela chegar do lado da baixa. Chegou aqui, ó, baixa. Então aqui eu defini o lado. Agora eu vou ligar a máquina. Liguei. Eu vou vir aqui, já que a minha rotação está do lado da baixa, eu vou girar aqui, ó, 120, 100. Então é para o lado oposto. 140 RPM, ok? Vou dar mais um exemplo. Vou desligar primeiro, ó. Desliguei e puxei aqui, ela freia manualmente, o eixo A. Vamos dizer que você fez um cálculo e agora deu no cálculo de RPM 1000 RPM. Então ele está do lado da alta. Eu vou vir aqui, vou trocar para alta. Se não quiser encaixar, você dá um giro com a mão, ó, para facilitar o engate. Engatei. Vou ligar ela. Liguei. Aqui tá dando 1.200. Então, ó, 1000 RPM. Não importa, eu não vou olhar o lado de cá, só o lado da alta. Deu 1000 RPM. Pronto, está definida a minha rotação. Vou desligar, desligo aqui. Isso é importante vocês entenderem, então, pessoal, por que ele mexe os dois lados, né, ao mesmo tempo. Porque quando a gente mexe a alavanca entre alta e baixa, entre baixa e alta, né, no caso, ele troca a relação, né, de polias ali dentro, né, ou de engrenamento, né, enfim, de polias ali dentro da caixa da fresadora, né. Então, por isso que elas mexem junto, né, porque 130 e 1.200 são equivalentes, só troca, né, ou a relação ali de polias e correias, beleza? Ó, e puxa a alavanca, ela freia. Agora, uma particularidade. Quando você põe na alta aqui, a rotação está em alta, o botão que liga é o lado esquerdo aqui. A minha fresa ali, ela sempre tem que rodar no sentido horário, certo? Se eu tivesse na baixa, ela sempre tem que girar em sentido horário, porque as arestas de corte da ferramenta são feitas para retirarem material quando giram em sentido horário. Ela teria que rodar também. Só lembrando, tá? A furação, né,
é uma operação de usinagem e também é uma operação aí utilizada na fresadora também. Horário, só que o botão seria do lado de cá. Por exemplo, vou dar um exemplo, nós estamos na rotação alta. Se eu apertar aqui, ó, você vai ver que a fresa vai rodar para direita, que é o correto. Ok? Vou deixar parado o freio dele. Agora olha aqui, se você apertar no botão contrário, ela vai rodar anti-horário. E aí você vai danificar a fresa. Então, lembrando, esses dois botões que faz o início, ligar. Só que um lado é quando você põe na rotação baixa, que seria esse, e a alta seria essa aqui, ok? E aqui, conforme eu falei, está montado para fazer um sextavado, um quadrado, então está usando um anel divisor. Se eu for usinar um bloco, um material prismático, eu teria que colocar aqui uma morsa, por exemplo. Então aqui eu tenho a morsa fixada na mesa. Se eu quiser fazer uma fresagem, por exemplo, de um rasgo, eu vou prender esse material na morsa. Para que a peça não fique ociosa, você pode usar calças retificadas, mesma altura. Você coloca ele embaixo, ó, apoia a peça, certo? Importante para que o calço fique firme, certo? E aí você vem aqui, aperta, ó, posiciona a peça. Por exemplo, eu tenho que baixar aqui agora. E aí sim, eu vou fazendo esse rasgo que eu já deixei aqui como um demonstrativo. E aí você vai fazendo o rasgo e vai executar essa operação. Ok? Então, pessoal, essa aí foi a nossa... Então, pessoal, isso aí foi aí as partes de uma fresa, né, ou uma fresadora, vamos dizer assim, né? As partes de uma fresadora, né? Como é que essas partes funcionam e como elas estão interligadas aí, né? E aí, pessoal, vocês viram ali uma das ferramentas a serem utilizadas na fresadora, né? Mas, na real, a gente tem um monte de ferramentas aí que podem ser utilizadas, tá? As mais comuns são essas redondas aqui que a gente vai ver, tá? E elas têm uma designação aí para a gente poder, como é que eu vou dizer para vocês? Especificar essas ferramentas, né? E aí vai variar de acordo com o diâmetro, vai variar de acordo com a velocidade de corte, com a força, com tudo isso, tá? Mas isso é meio que padrão, né? A gente vai se acostumando. E aí, a fresadora, né? Que eu sempre confundo fresa, que é a ferramenta, com fresadora, né? Ela é capaz de fazer aí vários tipos de usinagem, né? Diferente do torno, que não tem tanto essa maleabilidade aí, no caso de fazer contornos diferentes, né? De retirar material de locais diferentes, né? E a fresa se dá esse luxo, né? Vamos dizer assim, de conseguir fazer tudo isso por conta da grande variedade de ferramenta que a gente tem disponível aí para utilizar. E também, pessoal, pelo motivo de que a ferramenta é que vai girar, né? Então, isso já nos permite uma maior liberdade nesse sentido, tá? E aí, as ferramentas da fresadora, né, também utilizam um suporte, né, que nem no torno é a mesma coisa, só que esse suporte aqui, ele é redondo, né, do torno a gente viu que ele era formato cúbico, né. E aí a gente pode estar colocando aí vários tipos de ferramentas, né, ou de insertos, que a gente chama, tá, para fazer várias operações diferentes. Obviamente, cada inserto desse tem um objetivo. Mas a gente vai ver aqui, talvez, as fresas mais utilizadas para vocês poderem ficar por dentro aí como é talvez uma das primeiras ferramentas de corte que nós conhecemos desde a nossa infância é a famosa broca, que nunca vai ser destronada, ainda continua a ter aqui uma importância extremamente relevante nos processos de maquinação, mas é natural que rapidamente esgota a sua funcionalidade
uma vez que uma broca tem como função e objetivo principal executar cortes na vertical, ou seja, furar o material, e naturalmente queremos... E aí, pessoal, a broca também é uma ferramenta utilizada na fresadora, né? É um tipo de fresa muito utilizado aí, que na fresadora também se utiliza, porque muitas vezes a gente não tem uma furadeira de coluna ou algo assim, tá? Para fazer um furo maior, um furo que necessite de um pouco mais de força, acaba usando a fresadora. Mais eixos, mais sentidos de movimento possível de executar cortes, e aí é que entram as fresas. Nem todas as fresas possibilitam corte em todas as direções, mas a maioria delas permite cortes em todas as direções, e é essa a principal vantagem de uma fresa. Ou seja, uma fresa pode cortar tanto na vertical como na horizontal, pode interpolar, pode movimentar aqui. Então, olha como a fresa ela permite, né, muito mais liberdade que o torno, né? Que o espaço tridimensional, e essa é uma das maiores vantagens da utilização de fresas. O ponto principal, e devemos começar por aí, são as geometrias das fresas. Ou seja, uma vez que um processo de maquinação acaba por resultar fundamentalmente numa impressão em negativo da ferramenta e da geometria da ferramenta que nós vamos utilizar para executar esse corte. Ou seja, se eu tiver a utilizar essa ferramenta para executar um corte num material, quando essa ferramenta passar por esse material, vai deixar impresso o negativo da própria ferramenta, e é natural que algumas geometrias de ferramentas fiquem limitadas às geometrias que nós queremos ter a nossa peça final, porque é impossível do ponto de vista físico obtermos essas geometrias, e então realmente há necessidade de haver vários tipos de geometrias de ferramentas. Algumas ferramentas são intercambiáveis e podem executar o trabalho da outra, mas sem dúvida alguma, quando nós escolhemos uma ferramenta que não é a mais adequada para executar aquele corte, apesar de podermos executá-lo, vamos levar mais tempo. Isso é importante dizer, tá, pessoal? É a mesma coisa a gente querer desparafusar, retirar um parafuso, né? Desparafusar com uma faca, por exemplo, né? Não, existem ferramentas próprias para isso, né? A chave Phillips, a chave Fender, enfim, tá? E nessas máquinas não é diferente também, né? Porque se eu utilizar uma ferramenta que não é adequada para o que eu quero fazer, certamente vai estragar a ferramenta, né? E não vai ficar bom o trabalho que eu estou querendo fazer. O acabamento pode não ficar o melhor possível, então realmente aqui grandes vantagens de utilizar as geometrias corretas, de forma correta. Eu na minha oficina utilizo 3 tipos de geometrias com mais frequência. A primeira delas talvez seja aquela que representa 90% de todas as ferramentas que alguma vez nós vamos utilizar, são as fresas de topo reto. E essas são as mais utilizadas, tá, pessoal? Justamente porque elas abrem canais, elas fazem desbaste, elas fazem aí bastante essa ferramenta, por ser aqui um ângulo de 90 graus entre as suas lâminas. Existem ferramentas dessas com o topo também cortante, que é o caso dessa ferramenta em específico, ou seja, ela pode cortar tanto na vertical. Também existem fresas de topo reto, como é o exemplo dessa, que possui o topo que não tem capacidade de corte. Essa ferramenta tem algumas vantagens, principalmente no momento de afiar a ferramenta em si, uma vez que o fato desse centro... Outra informação importante, essas ferramentas necessitam de afiação, tá? Os fios saem, acaba, não fica tão boa, aí a gente manda afiar a ferramenta, ela volta como nova, tá? Aqui ser oco ajuda aqui no processo de afiar a ferramenta. Tendem a ser ferramentas mais baratas também pelo processo de fabricação, e ajuda também o processo de afiação. Também existem fresas de topo reto, chamadas fresas de desbaste, que é esse tipo de fresa. Essa lâmina, essas lâminas delas com essa superfície mais rugosa, permite taxa de remoção de materiais mais elevadas, ou seja, quando nós estamos... Porque a gente tem mais área de contato, né, entre a fresa, né, a ferramenta, e a peça, né? Por isso que elas conseguem tirar mais material. Vamos executar as primeiras operações da nossa peça, queremos remover material de forma mais rápida e sem grande precisão, estamos a fazer um trabalho em bruto. Esse tipo de ferramenta é bastante eficaz, porque essa geometria da lâmina vai permitir que as aparas que são retiradas do material sejam partidas, não vão sair aparas inteiras, e ajudam bastante nesse processo.
O acabamento superficial dessa ferramenta é medíocre mesmo, é muito ruim, ou seja, não deve ser utilizada essa ferramenta para executar processos finais, mas sim executar essa ferramenta com remoção rápida de material e depois utilizar então ferramentas com lâminas, uma peça plana ou algo do tipo. Eu vou usar esse tipo de ferramenta mais finas de certa forma para executar aqui os cortes finais. Nem todos os materiais gostam desse tipo de fresa, uma vez que como ele é muito agressivo na remoção de material, caso utilizássemos desse material essa ferramenta com PVCs, com alguns polímeros, com policarbonatos, o resultado poderia ser desastroso, porque o acabamento da zona de corte, ou melhor, a zona que fosse cortada, ia ser ali bastante danificada por essa ferramenta, também pode não ser interessante. Ou seja, eu recomendo a utilização dessa ferramenta para maquinar alumínios, já com alguma dureza, ou no caso de maquinação também de aços. Dentro das fresas de topo reto também existem as fresas com pastilha. Essas fresas acabam por ser mais baratas e também possibilita a substituição desse inserto que está aqui nessa ponta, tanto na situação de desgaste como na situação de partir a própria ferramenta. Eu utilizo essas ferramentas principalmente para maquinar metais muito duros, com dureza bastante elevada. Também acaba por poupar as outras ferramentas. O fato dessas pastilhas também hoje em dia já serem adquiridas de forma bastante barata, para executar esses primeiros cortes, utilizar essa ferramenta em materiais mais duros, e depois utilizo as minhas ferramentas mais finas e mais caras para executar já um processo final de corte. Também essa ferramenta não é recomendada para plásticos, para compósitos e madeiras também, porque até mesmo aqui o ângulo de inclinação da ferramenta não é o mais indicado. Mas no caso de maquinação de metais mais duros, essa pode ser uma ferramenta bastante interessante. Dentro ainda das ferramentas de topo reto, existe também as chamadas ferramentas em diamante, que é o caso dessa ferramenta em específico. Ela não possui lâminas visíveis, né, de certa forma, mas a própria superfície dela acaba por ser extremamente abrasiva, e eu utilizo esse tipo de ferramenta principalmente para cortar fibra de carbono, uma vez que a fibra de carbono é abrasiva, e caso nós utilizássemos ferramentas convencionais com lâminas como essas helicoidais, ia resultar num desgaste extremamente prematuro das lâminas em si, porque essas lâminas cortam o material e geram a par desse corte. Essas lâminas em diamante vai gerar detritos quando corta, ou seja, é um processo mais abrasivo e vai gerar detritos. No caso de cortar alguns polímeros e materiais como a fibra de carbono, tem grandes vantagens. Uma das desvantagens da utilização desse tipo de fresas é que não vai haver uma para sólida, o que vai haver é pó para todos os lados, principalmente no caso. E aí tem que cuidar bastante com a limpeza, bastante com essa questão, porque é o mesmo caso, né, que eu falei do torno semana passada, né? Quando a gente tem o cavaco, quando a gente tem os restos de material que são arrancados, eles podem ali prejudicar a nossa usinagem, né? No caso de cortarmos fibra de carbono, o resultado do corte vai ser um pó extremamente fino, pode também ser prejudicial para a máquina, e então é necessário aplicar aqui alguns métodos de extração desse pó o mais eficaz possível, até mesmo para a saúde, até mesmo isso suja a oficina toda. Tem que ter esse cuidado na utilização desse tipo de ferramenta, principalmente com policarbonatos ou outros materiais, outros compósitos também que vão gerar esse efeito. E a segunda geometria de ferramentas que eu também utilizo bastante na minha oficina são as ferramentas cônicas. São esse tipo de ferramentas onde a ponta dela tem essa geometria cônica, independentemente também do número de... Essa já é bem diferente das outras, né? As outras tinham ponta reta, né? E essa tem ponta cônica. De lâminas. Eu utilizo essa ferramenta principalmente para duas operações. A primeira para fazer gravuras, seja letras ou seja gravuras num material qualquer. Também utilizar ela em diversas profundidades pode gerar aqui efeitos bastante interessantes durante o corte. E a segunda operação que eu utilizo com essa ferramenta que é a criação dos famosos chanfros nas peças, para dar aquele acabamento mais profissional. Eu utilizo essa ferramenta normalmente para essas duas operações.
Existem mais operações que poderiam ser utilizadas com essas ferramentas, mas fundamentalmente utilizo para essas operações. Também existem ferramentas cônicas com vários ângulos aqui da própria ferramenta. Nesse caso, essa ferramenta tem um ângulo de 90 graus entre as duas lâminas, mas existem com 60, com 120 graus, em função das nossas necessidades. E a terceira geometria, talvez a menos utilizada na minha oficina, mas que também é extremamente importante, é a ferramenta com a ponta oval. Ela é utilizada quando há necessidade, obviamente, de gerar aqui um corte com um acabamento mais oval. Existem fresas dessas com vários raios Então, quando eu quiser fazer esse acabamento oval, eu vou usar esse tipo de ferramenta. Corte, ou seja, em função também do diâmetro e o próprio raio que acaba por haver aqui na ponta da lâmina. Essa ferramenta tem um lugar muito especial quando nós estamos a fazer maquinação 3D de superfícies amorfas, ou seja, onde não há um plano definido, porque essa ferramenta permite que haja sempre um ponto de contato entre a ferramenta e a peça que nós queremos trabalhar. Vai haver sempre um ponto tangente entre essa semisfera e a superfície que nós queremos trabalhar, e isso é bastante interessante quando nós estamos a fazer cortes de superfícies, como eu disse, em 3D, porque outras geometrias não possibilitam fazer. Ou seja, caso optássemos por uma ferramenta com um topo reto como essa, esse topo reto não vai possibilitar haver sempre um ponto tangente, porque naturalmente só existe um ponto de contato possível entre essa ferramenta e o material que nós estamos a cortar. As ferramentas então ovais têm essa vantagem extremamente relevante no caso de nós querermos fazer aqui as superfícies mais amorfas e com maior complexidade da própria superfície. E um dos pontos que gera mais dor de cabeça, desde iniciantes até profissionais na área já com larga experiência, é a correta utilização do número de lâminas, a velocidade de corte, a velocidade de avanço. Ou seja, são vários parâmetros que numa primeira abordagem são até extensos para serem explicados, mas existem aqui 2 ou 3 receitas de bolo que, se forem minimamente seguidas, ajuda a ter sucesso mais rápido, que é o fato de que o conceito de maquinação está associado sempre a uma velocidade de rotação dessa ferramenta e uma velocidade de deslocação dessa ferramenta, e um terceiro parâmetro que é o número de dentes que essa ferramenta pode ter, seja tanto 2, 3, 4 dentes distintos. É necessário ter em mente de que, ou seja, o processo de corte vai gerar, quando nós utilizamos essas ferramentas, aparas, e essa apara que vai ser gerada não deve ser nem muito fina e nem muito grossa, ou seja, deve ter ali uma espessura ideal, né, utópica, e que só pode ser atingida caso esses 3 parâmetros, ou seja, o número de lâminas, a velocidade de rotação da fresa e a velocidade de avanço, sejam aqui conjugados numa zona mais favorável, né? Mas isso só a experiência vai, na melhor das hipóteses, só a experiência vai levar-vos até lá. O que eu posso dizer é que para maquinar alumínios, principalmente alumínios, eu utilizo ferramentas de 2 lâminas com velocidades de rotação da fresa ali entre os 12 e os 18 mil RPMs. Depois a velocidade de avanço é em função dos diâmetros das ferramentas, mas utilizo ali perto dos 2, 3 mil milímetros por minuto na maior parte das operações. É interessante que as ferramentas com 2 lâminas têm algumas vantagens, e a principal delas é o fato de ter só duas lâminas. Existe aqui um espaço muito grande entre essas 2 lâminas que vai permitir uma evacuação da apara de forma bastante eficaz. Então, quanto maior o canal, né, mais otimizado vai ser essa liberação dessa apara, né, ou seja, do material que vai sendo arrancado da Caso optássemos por uma ferramenta com mais lâminas, aqui já é menor que o outro. Que o espaço entre essas lâminas é menor, ou seja, o espaço para a para sair do corte também é menor. Ou seja, se nós utilizássemos essa ferramenta com uma velocidade muito elevada, o que ia começar a acontecer é a espessura da para ia começar a reduzir, porque o número de lâminas é maior, e ia haver uma maior probabilidade de haver aqui material retido entre essas lâminas, que ia obviamente atrapalhar o corte e também ocasionar aqui um dano na própria ferramenta. Então a utilização de ferramentas com menos lâminas tem essa vantagem.
principalmente quando nós estamos a falar de corte de materiais muito suaves, né, com pouca dureza, e então aí sim eu recomendo a utilização de ferramentas com uma lâmina só, como é o caso dessa que tem aqui. Vocês podem ver que tem uma grande diferença, né? Até o aspecto construtivo da ferramenta muda bastante. No caso de cortes de madeira, de cortes de PVC, de alguns plásticos, a utilização de uma lâmina é muito interessante, porque vai permitir um corte de uma apara mais consistente durante o corte e também de maior espessura, ou seja, vai remover maior material e maior calor da zona de corte, o que vai ajudar bastante, principalmente vai ajudar a cortar materiais com ponto de fusão muito baixo. Isso vai impedir que o material funda e derreta, que é extremamente interessante. Agora fica aqui um momento de indicação. Caso queiram conteúdo mais vocacionado para cortes. Então, pessoal, essas foram algumas ferramentas, talvez são as ferramentas que a gente mais vem utilizar nas fresadoras, né? E aí, cada função de cada uma, né? Como é que a gente utiliza, para que servem os canais, por que às vezes a gente tem uma lâmina, com duas, com mais, né? E assim por diante, beleza? Dando continuidade aqui, agora a gente vai falar de uma das primeiras processo, né, de usinagem que se chama brochamento, né? Esse talvez a gente vai ver só em algumas indústrias bem específicas, tá? Mas qual é a grande diferença do brochamento, né? Ele vai remover material com o movimento linear da ferramenta de corte. Então, qual é a diferença de todos os outros, né? A usinagem, né? O fresamento, né? A ferramenta se move livremente em qualquer local, certo? No torneamento, ela move no avanço, mas eu consigo mover para lá, para cá, em vários locais do avanço, né? O brochamento, eu só consigo avançar a ferramenta linearmente, né? Ela só pode ir reto, né? Ela não tem outro objetivo se não for esse. A ferramenta a gente chama de brocha, né? Que é essa ferramenta que tem aqui, e a máquina que faz é a brochadeira, né? Então a brocha, tá? Ela tem vários filetes assim, como se fosse uma fresa de uma lâmina só, né? Só que ela é bem grande, tá? E depois a gente vai ver ali como é que funciona, tá? E aí, o brochamento geralmente ele é feito internamente, tá? E aí a gente tem várias formas, né, de fazer esse brochamento interno, tá? A gente pode fazer redondo é o mais comum, tá? Mas a gente pode fazer quadrado, hexagonal, ranhuras, rasgo de chaveta, alongado, retangular, né? E aí a gente vai trocando as ferramentas como essa aqui, beleza? Então a gente vai ver aí só para vocês verem um exemplo como é que funciona bem rapidinho. Então aqui, pessoal, a gente tem a máquina de brochamento, certo? Aqui é a peça que a gente vai fazer o brochamento e essa é a brocha, né? Vocês podem ver que a diferença, ó, de ferramenta do jeito que ela é construída, né? Eu vou fazer um brochamento nessa peça, ó. Ele vai passar linearmente essa ferramenta, né? O que isso quer dizer? Que ela vai avançar em um só sentido. Ó. Pronto. Tá feito o brochamento. Esse é um processo bem rápido, tá? Ó. Ela fez o brochamento ali daquela peça. É assim que ela funciona. Depois ela volta e é isso. Outro processo de usinagem que a gente vai ver é a eletroerosão, tá? Esse é um processo bem particular, tá? Porque ele usa de eletricidade e água para fazer esse processo, tá? Então a gente tem uma ferramenta ali dentro que se chama eletrodo, né? E ela geralmente é feita com material condutor de eletricidade, né? Como qualquer outro eletrodo. Esse eletrodo, ele avança na peça, tá? Que também tem que ser condutor de eletricidade, senão não adianta, né? Então, por exemplo, eu não consigo fazer a eletroerosão de uma borracha, por exemplo, de um plástico, algo do tipo, tá? O eletrodo, a gente posiciona ele perto da peça e ele vai disparando pequenas descargas elétricas, né? Como se fossem pulsos contra a peça de uma maneira controlada ali. Isso vai romper, né, uma barreira de isolamento dielétrico, que a gente chama, e vai formando alguns arcos voltaicos em altíssima temperatura, mais alto que o arco voltaico da soldagem, tá? E isso vai retirando o material camada a camada. Qual é a vantagem? É que eu consigo desenhar qualquer formato do eletrodo. Então,
para formatos mais difíceis de a gente conseguir, a gente usa a eletroerosão, né? Por quê? Porque eu consigo moldar qualquer formato do meu eletrodo, beleza? E aí, pessoal, aqui a gente tem alguns tipos de eletrodos, né? Olhem a complexidade desses eletrodos, né? Então, essa é a vantagem da eletroerosão, né? Que a gente consegue fabricar qualquer tipo de eletrodo, né? E esse eletrodo vai fazer o que a gente quiser ali na peça. Também trouxe um videozinho aqui para a gente ver. Então, ó, já observe que a gente tem um eletrodo aqui, ó, em formato de um losango, né? E a gente vai fazer esse formato aqui, né? Então, ele vai retirando o material com esse arco voltaico. Só que qual é a desvantagem da eletroerosão, tá, pessoal? É um processo demorado, muito demorado, tá? Por quê? Porque cada camadinha dessa que ele tira é muito pequena, né? Então, por isso que ele é bem demorado. Ó, cada barulhinho desse que ele faz é um desses choques, né? Que ele tá tendo na frente. Cada choque, entre aspas, dele, ele tira um pouco de material da nossa peça. Obviamente, tá, pessoal? O fluxo de líquido de refrigeração ele é contínuo, né? Porque como ele vai em alta temperatura, eu não quero que a minha peça também vá a alta temperatura, né? Não pelo menos a mesma do arco elétrico ali, né? Então ele é contínuo também. Eu tiro o meu eletrodo, né? Esse eletrodo também tem a profundidade que eu quero dar, né? Isso também é importante. Ó, a minha peça tem ali esse formato. Então, esse é o processo de eletroerosão. E o último que a gente vai ver hoje é o processo de retificação. O processo de retificação, ele é um processo de usinagem que ele retira material utilizando materiais abrasivos, tá? Então, é sempre, né, em giro, né? Então, eu vou ter ali o rebolo, né, que é a ferramenta da retificação. Então, o rebolo, ele fica girando em alta rotação e ele vai encostando na minha peça e tirando o material, encostando e tirando. Eu posso fazer retificação em eixos externos cilíndricos, em eixos externos cônicos, parte interna e também fazer faceamento, né? Então, quando a gente fala de retificação, a primeira coisa que a gente lembra é fazer uma retífica de um motor, por exemplo, né? E como é que eu faço uma retífica do motor? Eu desmonto ele, a parte de cima eu faço um faceamento. Eu abaixo aquela parte de cima do motor, depois eu boto uma junta e monto o motor, tá? E aí, a retífica ela é muito utilizada para dar acabamento, tá, pessoal? Talvez seja de todos que eu falei, seja o mais usado para dar acabamento. E também é o que tem um processo menos severo, né? Então, por exemplo, ó, o mais severo é o brochamento, depois dentes de engrenagem, furação profunda, mandrilamento, fresamento, torneamento e a retificação está aqui por último. Ó. É o processo de usinagem menos severo, que menos agride a nossa peça. E aí eu trouxe um videozinho também para vocês verem. Então aqui, pessoal, é uma retífica, né? Uma máquina retificadora. O rebolo está aqui dentro, ó, tá aqui dentro. A gente só vê uma parte dele aqui, ó, só essa parte. Ele é feito de material abrasivo, né? Então os rebolos sempre são de material abrasivo. E essa é a peça que ele vai fazer o faceamento, né? Que é a retirada dessa camada de cima aqui da minha peça. Ó, percebam que ela tem o mesmo processo, né? De, por exemplo, um fresamento, né? Por quê? Porque a ferramenta... A ferramenta permanece parada... Fresamento não, torneamento, né? Na verdade é diferente, né? É uma união de processos entre o fresamento e o torneamento, né? Por quê? A mesa que se mexe
e a ferramenta fica parada, só que a ferramenta fica girando, né? Então é uma unção de processos aí. Então notem que a mesa que fica vai e volta. Ela também usa aí o líquido refrigerante de modo contínuo, né? Porque por ser por abrasão, né? E aí, pessoal, a gente tem rebolos, né? De características diferentes, tá? Isso vai depender aí se o rebolo é mais fino, se o rebolo é mais grosso, né? Isso tudo vai depender, tá? Então, o rebolo é o que vai dar esse acabamento. Se o rebolo for mais fino, ele vai dar um acabamento mais fino. Se o rebolo for mais grosso, é mais para a gente só respirar. Retificador, beleza? Pessoal, por hoje era isso, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me procurar lá no AVA. Forte abraço a todos e semana que vem vai abrir a primeira atividade avaliativa. Vamos, Deus, valeu, tchau, tchau.